Bom dia, irmãos. Chegamos na quinta-feira desta série do Novo Alimento Diário. E o título é A Promessa de Deus, a Terra e o Descendente. E vamos ler o versículo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3:14. O Senhor prometeu a Abraão, ele prometeu terra e descendente, né? E a gente sabe que Sara, ela era estéril, e esse era um obstáculo, né? Para a fé de Abraão. Então, foi por isso que o Senhor respondeu para ele, né? Que ele daria um herdeiro, né, para ele. E Abraão até pensou que fosse o servo dele, né, o Eliezer. Mas aí o Senhor respondeu para ele que não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Né? Então, o descendente prometido de Deus para Abraão não seria um servo, e sim um nascido, né, dele de Sara. E a promessa de Deus, ela tem dois elementos, né, para Abraão, era a terra e o descendente. E até aquele momento, Abraão não tinha, ele não tinha nem terra e nem um descendente. E no original hebraico, quando Deus disse a Abraão que o descendente seria gerado de ti, quer dizer que seria gerado das partes de Abraão, viria dele e da sua mulher. E Paulo, né, ele nos mostra que as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, ou seja, Deus estava de olho principalmente na sua semente, né? E outro registro lá em Gênesis, ele é mencionada que a descendência de Abraão tá no singular, nunca no plural. Deus não falou que daria descendentes, né? Daria um descendente para Abraão. E Paulo também ele vem aqui explicando, né, a razão disso. Eu estou lendo no último parágrafo da página 13. Aí Paulo ele explica: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo, isso está lá em Gálatas 3:16. Por um lado, Deus prometia a Abraão e a sua descendência a terra de Canaã. E por outro lado, Deus olhava para mais longe, direcionando essa promessa a Cristo. A terra prometida ao povo de Israel era a terra de Canaã, mas a promessa feita a Cristo não se limita ao pedaço de terra na Palestina, e sim a toda a terra. Cristo reinará por toda a terra. E os filhos da fé, né, somos nós, né? Então, Deus não olhava só para a descendência terrena de Abraão, mas principalmente para a descendência celestial, né? Por isso ele fala de olhar para as estrelas, ele manda, né, Abraão olhar pelas estrelas, ver se ele conseguia contar. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, né? Todos os povos serão abençoados por causa de Cristo, porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E aqui no final, a descendência terrena refere-se ao povo de Israel. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Né? E então Deus, né, conduziu Abraão até lá fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade.
Então, ele creu, né, no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Dessa vez, Deus mostrava a Abraão a sua descendência celestial, a qual somos nós, a igreja. Estamos em Cristo e somos herdeiros da mesma promessa. Um bom dia para os irmãos, que nós possamos estar desfrutando dessa palavra. Tá? Amém.